Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é Romualdo. Sou um caminhoneiro que há anos percorre as estradas do Brasil, transportando cargas de um lugar para o outro. Já vi muita coisa estranha nessa vida, mas nada que se compare ao que aconteceu naquela noite em uma estrada deserta no interior do país. Eu estava dirigindo há horas sem parar, tentando chegar ao meu destino o mais rápido possível. A escuridão era total e com apenas o brilho da minha lanterna iluminando o caminho à minha frente. Foi quando de repente algo chamou a minha atenção. Era uma figura escura e sombria que estava no meio da estrada. Eu reduzi a velocidade e me aproximei bem devagar, tentando descobrir o que era aquilo. Foi então que eu percebi que não se tratava de uma pessoa ou algum animal, mas sim de algo sobrenatural. A figura era translúcida e parecia flutuar no ar, emanando uma aura de terror que me deixou paralisado de medo. Eu tentei desviar, mas parecia que o fantasma estava sempre à minha frente, me impedindo de seguir em frente. A partir daí, as coisas só pioraram. Sons estranhos ecoavam pela cabine do meu caminhão, como se houvesse algo ou alguém lá dentro comigo. A sensação de que algo me observava constantemente me deixava ainda mais apavorado. Eu cheguei a tentar ligar para a polícia ou alguém, mas meu celular não tinha sinal. Eu estava sozinho com aquela presença maligna. Eu não sei por quanto tempo fiquei preso naquele pesadelo. Parecia que as horas haviam se transformado em dias. Eu finalmente consegui escapar, quando, sem aviso, a figura acabou desaparecendo tão misteriosamente quanto havia aparecido. Foi então que eu continuei dirigindo, trêmulo e exausto, até chegar ao meu destino final. Depois daquela noite assustadora, eu tentei seguir em frente e continuar com a minha rotina normalmente. Mas mesmo com a minha mente racional tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia acontecido, eu não conseguia tirar aquela imagem do fantasma da minha cabeça. As noites seguintes foram ainda mais difíceis. Eu não conseguia dormir direito. Sempre acordava durante a madrugada, assustado com os pesadelos terríveis que envolviam a figura sombria da estrada. E durante o dia, eu me sentia completamente cansado e desorientado, sem conseguir me concentrar na estrada ou na carga que eu transportava. Foi então que eu comecei a perceber que pequenos sinais de que algo ainda estava errado. Pequenos objetos desapareciam da cabine do caminhão e sem explicação. Eu ouvia vozes sussurrando ao meu nome quando eu estava sozinho. Até mesmo as pessoas que eu conhecia há anos começaram a aparecer diferentes e com olhares estranhos e sorrisos maliciosos. Eu estava ficando cada vez mais assustado com tudo aquilo. A minha sanidade já estava se desgastando rapidamente. Eu sabia que eu precisava de ajuda, porém, eu não queria admitir que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Até que em uma noite, quando eu estava parado em um posto de gasolina, um homem se aproximou de mim. Ele era alto, vestia uma roupa preta e tinha um olhar sombrio que me fez me arrepiar. Ele me disse
que sabia do que estava acontecendo comigo e que ele podia me ajudar. Eu não sabia se poderia confiar nele, mas eu estava disposto a tentar qualquer coisa para me livrar daquele pesadelo. E ele me deu um talismã de proteção e me disse para colocá-lo na cabine do meu caminhão. Então eu não tive uma outra alternativa e acabei seguindo as suas instruções. E para minha surpresa, não é que os sinais de que algo estava errado começaram a diminuir, porém a sensação de que algo sobrenatural ainda me assombrava nunca desapareceu por completo. Eu ainda dirijo pelas estradas do Brasil, mas agora estou sempre em alerta, esperando pelo próximo sinal de que o terror pode voltar. Eu nunca mais irei esquecer aquela noite, e o que eu aprendi é que às vezes o mal pode estar bem ao seu lado, escondido nas sombras da estrada em que dirigimos. O meu nome é Josué Fonseca e sou um caminhoneiro experiente que já percorreu inúmeras estradas nesse país. Algumas semanas atrás, recebi uma oferta de transporte de uma carga de madeira que saía da região norte para a região sul e aceitei o trabalho e comecei a minha viagem, sem imaginar o que estava me aguardando. Durante os primeiros dias, tudo havia ocorrido bem. Eu dirigia por longas horas, admirando a paisagem e ouvindo músicas que me ajudavam a passar o tempo. Mas na terceira noite de viagem, algo estranho aconteceu. Eu estava dirigindo por uma estrada escura e isolada, cercada por árvores altas e densas, quando de repente eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Parecia que alguém estava me observando, mas eu não conseguia ver ninguém ao meu redor. Foi então que eu comecei a ouvir um som que estava vindo da carga de madeira. Parecia que algo estava se mexendo lá dentro, como se houvesse algo vivo. Eu fiquei completamente apreensivo, porém eu tentei me acalmar e continuei dirigindo. Mas o som não parava. E a cada vez ele ficava mais alto e assustador. Eu cheguei a pensar comigo mesmo, se por acaso havia chance de ter alguma coisa lá dentro daquela carroceria, no meio daquela carga de madeira. Eu não sabia o que fazer. Foi então que eu decidi parar o caminhão para verificar. E quando eu abri a porta da carroceria, o que eu vi acabou me deixando completamente horrorizado. Havia algo lá dentro, algo no qual eu nunca havia visto antes. Era uma criatura estranha e aterrorizante, com seus olhos completamente brilhantes. Parecia até uma mistura de homem com animal, mas era maior e era bem mais forte do que qualquer um dos dois. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu fiquei parado lá, olhando para aquela criatura por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela se mexeu e eu percebi que eu não estava sozinho ali. Eu sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Então eu corri de volta para a cabine do caminhão e comecei a dirigir em alta velocidade. Mas a criatura não parecia disposta a deixar aquela carga de madeira tão facilmente. Ela começava a bater nas paredes da carroceria. Eu podia sentir o caminhão tremer a cada golpe. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu estava dirigindo em alta velocidade, tentando escapar daquela criatura, mas ela continuava batendo na carroceria. Foi então que eu me lembrei de uma área de descanso que era próximo. Eu sabia que era a minha única chance de escapar dali. Dirigi até lá o mais rápido que eu pude e estacionei o caminhão assim que eu cheguei. Corri para o posto de gasolina e pedi ajuda ao atendente.
Assim que eu expliquei a ele o que havia acontecido dentro da carroceria junto das madeiras, ele olhou para mim com uma desconfiança. Porém, o atendente foi conferir e viu que não havia nada na carroceria do caminhão. Ele perguntou se eu estava bem e eu contei a ele toda a história do que havia acontecido na estrada. O atendente me escutou atentamente e disse que eu deveria ligar para a polícia para informar o ocorrido. Eu liguei para a polícia e relatei tudo o que havia acontecido. Eles me informaram que havia relatos de avistamento de objetos voadores não identificados naquela área, e isso me deixou ainda mais assustado. Depois de alguns minutos, a polícia chegou ao posto de gasolina e fez uma busca completa no caminhão. Eles não encontraram nada fora do normal, exceto por algumas marcas estranhas no piso da carroceria do caminhão. Porém, eles não puderam fazer nada. Confesso que eu fiquei aliviado por ter escapado daquela situação assustadora, mas ao mesmo tempo intrigado e curioso para saber o que realmente havia acontecido. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, mas com essa experiência, tudo mudou. A minha opinião já não foi mais a mesma. Desde então, sempre que eu passo por aquela área, eu fico observando a estrada e o céu, na esperança de nunca mais ver algo ou coisa estranha novamente. Porém, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando eu comecei a ter sonhos recorrentes sobre aquele evento. E sempre que eu fechava os meus olhos, eu vi uma figura sombria e que estava na beira da estrada naquela mesma noite. E isso começou a afetar a minha qualidade de vida. Eu sabia que eu precisava fazer algo a respeito. Decidi então procurar por uma ajuda profissional e marquei uma consulta com um psicólogo. Foi difícil falar sobre a minha experiência, mas aos poucos eu comecei a me sentir mais à vontade. O psicólogo me ajudou a entender que talvez essa experiência tenha desencadeado algum tipo de trauma em mim. Foi um processo longo e desafiador, mas com o tempo eu comecei a superar esse medo e a lidar com as consequências desse evento. Ainda hoje, sempre que passo por aquela área, eu sinto um pouco de desconforto, mas agora eu sei como lidar com essa sensação. De certa forma, essa experiência me mudou. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Mas eu aprendi muito sobre mim mesmo e sobre do que eu sou capaz de superar. Agora eu posso até dizer que eu estou mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios que a vida pode me apresentar.